Veja, o carro de boi que anda 2 milhas por hora e essa coisa maravilhosa que é o avião a jato, que percorre 600 milhas ou mais por hora. Isso é progresso, não é? Há progresso técnico, melhores meios de comunicação, melhores condições higiênicas e etc. Mas existe outra forma de progresso? Existe progresso psicológico no sentido de adiantamento espiritual no tempo? A ideia de progresso em espiritualidade é de fato espiritual ou mera invenção da mente? É muito importante fazer perguntas fundamentais, mas, infelizmente, encontramos respostas muito fáceis para as perguntas fundamentais. Pensamos que a resposta fácil é uma solução, mas não é. Devemos fazer uma pergunta fundamental e deixar a pergunta operar, atuar em nós, a fim de descobrirmos a verdade a ela relativa. Progresso supõe o tempo, não é? Afinal de contas, levamos séculos a chegar do carro de boi ao avião a jato. Supomos que se pode encontrar a realidade ou Deus pela mesma maneira, através do tempo. Estamos aqui e pensamos que Deus se acha lá ou em algum lugar muito distante. E dizemos que para se transpor essa distância, esse espaço intermediário, precisamos de tempo. Mas Deus ou a realidade não é uma coisa fixa. E nós também não somos fixos. Não há ponto de partida fixo, nem ponto de chegada fixo. Por razões de segurança psicológica, nos apegamos à ideia de que há em cada um de nós um ponto fixo e que a realidade também é fixa. Mas isso é uma ilusão, não é verdadeiro. Se necessitamos do tempo para nos desenvolver ou progredir interiormente, espiritualmente, o que estamos fazendo já não é espiritual, porque a verdade não é do tempo. A mente enredada no tempo pede tempo para achar a realidade. Mas a realidade está além do tempo e não tem ponto fixo. A mente deve estar livre de todas as suas acumulações, tanto conscientes como inconscientes, porque só então é capaz de descobrir o que é a verdade e o que é Deus. Pergunta: por que os pássaros fogem à nossa aproximação? Resposta: como seria bom se os pássaros não fugissem ao nos aproximarmos deles? Se pudéssemos tocá-los, fazer amizade com eles. Mas nós, entes humanos, somos muito cruéis. Matamos as aves, as torturamos, as apanhamos em redes e as prendemos em gaiolas. Considere um formoso papagaio aprisionado numa gaiola. Todas as tardes ele chama por sua companheira e vê os outros pássaros a cruzar o espaço livre. Fazendo tais coisas, os pássaros, acha que eles não deveriam se assustar quando nos aproximamos? Mas se ficar sentado num local isolado, perfeitamente quieto, plácido, verá como dentro de poucos minutos os pássaros chegam a você. Você os vê à sua volta, muito perto de você. E pode lhes observar os momentos vivos, os pés delicados, a extraordinária robustez e beleza de suas penas. Mas isso requer infinita paciência. Isso é muito amor e também não deve haver o medo. Os animais parecem perceber o medo em nós e, por sua vez, se amedrontam e fogem. Por isso é tão importante a compreensão de si mesmo. Experimente ficar sentado, muito quieto, debaixo de uma árvore,
mas não apenas por 2 ou 3 minutos, porque os pássaros não se acostumam tão depressa com a sua presença. Vá, todos os dias, ficar tranquilamente sentado debaixo da mesma árvore e logo irá começar a notar que tudo o que te cerca tem vida. Verá as folhas de capim faiscando ao sol, a incessante atividade dos passarinhos, o lustre peculiar de uma serpente, ou um milhafre a pairar muito alto no céu, saboreando a brisa sem um movimento de asas. Mas para ver tudo isso e experimentar o deleite que proporciona, você deve ter realmente uma verdadeira serenidade interior. Pergunta: qual a diferença entre você e mim? Resposta: existe alguma diferença fundamental entre nós? Você pode ter a pele clara e eu ser muito escuro. Você pode ser muito talentoso e saber mais do que eu. Ou posso viver numa aldeia, enquanto você percorre o mundo e etc. Há óbvias diferenças na forma, no falar, no conhecimento, nas maneiras, na tradição, na cultura. Mas quer sejamos brâmanes ou não brâmanes, quer sejamos americanos, russos, japoneses, chineses, não há uma notável semelhança entre todos nós? Todos sentimos medo, todos desejamos segurança, todos queremos ser amados, todos queremos comer e ser felizes. Mas veja, as diferenças superficiais destroem o nosso percebimento da fundamental semelhança existente entre nós, entes humanos. O compreender e libertar-se dessa semelhança faz nascer um grande amor, uma grande consideração para com os outros. Mas, infelizmente, quase todos nós estamos enredados e divididos pelas superficiais diferenças de raça, cultura e crença. As crenças são uma verdadeira desgraça, porquanto dividem os homens e geram antagonismo. Só depois de transcender todas as crenças, todas as diferenças e semelhanças, pode a mente ser livre e capaz de descobrir o verdadeiro. Pergunta: por que o meu professor se aborrece quando eu fumo? Resposta: provavelmente ele te disse muitas vezes que não deve fumar, porque isso não faz bem aos meninos. Mas continua a fumar, porque você tem gosto por isso. E ele absorve em você. Pois bem, o que pensa você sobre isso? Acha que uma pessoa deve habituar-se a fumar ou adquirir outro hábito qualquer enquanto está tão jovem como você? Se em sua idade, seu corpo se acostuma com o uso do fumo, isso significa que já está escravizado por alguma coisa. Isso não é terrível? Para as pessoas de mais idade, o fumar poderá ser correto, embora isso seja muitíssimo duvidoso. Infelizmente, eles têm sempre desculpas para serem escravos de vários hábitos. Mas você que é tão novo, tão verde e juvenil, que ainda está crescendo, por que deve se acostumar com alguma coisa, contrair hábitos que só podem te tornar insensível? Assim que a mente se acostuma com alguma coisa, começa a funcionar na rotina do hábito e, portanto, se torna embotada. Deixa de ser vulnerável, perde a mente aquela serenidade tão necessária a descobrir-se o que é Deus, o que é beleza e o que é o amor. Pergunta: por que os homens caçam tigres? Resposta: porque gostam de matar, pela sensação de matar.
Todos praticamos atos inconsiderados, tais como arrancar as asas de uma mosca para ver o que acontece. Tagarelamos e dizemos coisas ofensivas a respeito de outras pessoas. Matamos para comer, matamos em prol da chamada paz, matamos pela pátria ou por nossas ideias. Há, portanto, um forte traço de crueldade em nós, não é? Mas se pudermos compreendê-lo e eliminá-lo, será até muito deleitável ver o tigre passar, como fizemos vários de nós, uma noite dessas, perto de Bombaim. Um amigo nos levou à floresta em seu carro para procurar um tigre que alguém tinha visto nas vizinhanças. Já estávamos de volta e acabávamos de fazer uma curva, quando subitamente lá estava o tigre no meio da estrada. Amarelo e preto, liso e delgado, de longa cauda, era algo que encantava a vista, tão gracioso e possante. Apagamos os faróis e ele veio em direção a nós, a rosnar, passando tão rente ao carro que quase o roçou. Foi um maravilhoso espetáculo. Quando se observa uma coisa dessas, sem se estar amado, encontra-se muito mais deleite e a grande beleza nisso. Pergunta: por que nos aflige o sofrimento? Resposta: aceitamos o sofrimento como parte inevitável da vida e criamos filosofias sobre ele. Justificamos o sofrimento. Dizemos que é necessário para se encontrar Deus, mas eu digo que há sofrimento porque o homem é cruel para com o homem. Também há na vida muitas coisas que não compreendemos e que, portanto, causam sofrimento. Coisas tais como a morte, o desemprego, o ver os pobres e sua desdita. Nada disso compreendemos e por isso nos torturamos. E quanto mais sensível a pessoa, tanto mais sofre. Em vez de procurarmos compreender essas coisas, justificamos o sofrimento. Em vez de nos revoltarmos contra todo esse sistema corrupto e dele nos libertarmos, tratamos de nos ajustar a ele. Para ficar livre do sofrimento, deve a pessoa estar livre do desejo de fazer mal e também de fazer bem. Esse bem que é também resultado de nosso condicionamento.